Vê lá no YouTube. Não tá aparecendo não. Porque quando aparece, aparece aqui, ó. O Deus está muito online. Não tá, a gente clica aqui no link e a última coisa que aparece seu também não tá. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que hoje nós podemos encontrar aqui para estar louvando ao nosso Deus, estar cantando, bendizendo o teu santo e poderoso nome. Esse dia maravilhoso que o Senhor fez, por isso podemos nos alegrar nele, porque como diz em Lamentações capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor se renovaram neste dia e é a causa de não sermos consumidos. Isso tudo vem diante da fidelidade, da bondade do nosso Senhor. Então quero te convidar para estarmos juntos, declarando que grande é o Senhor e contigo de ser louvado. Alegria
coração mais uma vez diante de Ti nessa manhã. E agora que vamos estudar a Tua Palavra, queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada irmão, cada irmã que está assistindo. Que o Senhor tenha liberdade sobre este lar, sobre esta casa, que a Tua paz repouse sobre ela, que a Tua Palavra possa entrar e ministrar e tocar vidas e corações. Senhor, fala conosco agora por meio das Tuas Escrituras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos, nesse momento, retomar o que nós começamos a estudar na semana passada, onde nós estávamos falando, não é, sobre a nossa origem, que a nossa origem está em Deus, está no Pai. E nós vamos retomar neste momento. Nós estávamos lendo o texto de Filipenses, capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia, Filipenses, o livro de Filipenses, capítulo 3, aonde Paulo, falando àquelas pessoas acerca do seu ministério, da sua vocação, falando que o mais importante que ele tinha era Cristo Jesus na sua caminhada, na sua história. Então vamos ler Filipenses 3, do verso 7. Filipenses 3, do verso 7 a 11. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tende justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós terminamos na semana passada, após ler esse texto, falando que Paulo compreendeu a grande verdade, que Deus não queria apenas visitar, mas habitar nele. Quando Deus vem e habita, tudo o que ele tinha, todo o seu reconhecimento, todo o seu status, tudo aquilo perdeu sentido, porque ele entendeu que o mais precioso que ele tinha era Cristo. O mais precioso que ele tinha em sua vida era a presença do Espírito sobre ele, que ele era a habitação. Então, só lembrando aqui nesta carta, nesse momento desta carta, Paulo estava falando do seu ministério, porque muitos rodavam, muitos andavam ali na cidade de Filipe, falando que Paulo era falso profeta, falando que Paulo não trazia mensagem verdadeira, falando que Paulo não estava ensinando junto à lei, e para justificar as suas falas, eles vinham com cartas de apresentação, eles vinham ali mostrando o que eles faziam. Mas Paulo, pelo contrário, quando ele vai falar do seu ministério, ele fala de Cristo, fala que Cristo é tudo para ele, e ainda diz que tudo que ele tinha por lucro agora é perda. E Paulo mostra, não é, como ele busca essa comunhão com o Senhor, entendendo que ele é fonte de tudo na sua vida. Então, retomando agora, como nós podemos ver nesse texto, em especial no verso 7, verso 8,
que Paulo declara: mais o que para mim era ganho, reputei-me por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Nessa fala, Paulo vai mostrando que ele entendeu que Deus tinha que ser prioridade em sua vida, que Deus tinha que estar à frente de tudo, que Deus tinha que ser o centro da vida dele. Deus tinha prioridade. A agenda de Paulo era organizada a partir de Deus, a partir da sua vida com Deus. Deus não tinha um horário na agenda dele, um tempo na agenda dele. Deus era a motivação de toda a agenda. Então nós precisamos entender que Deus ele tem que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida, o motivo do nosso respirar. Porque quando Deus se torna o centro de tudo em nós, nós descansamos nele, nós entendemos o porquê nós estamos aqui, entendemos o porquê e estamos fazendo aqui nesta terra, nossa missão, e podemos descansar mesmo em meio às calamidades, porque sabemos que a nossa vida está na mão dele. E também isso demonstra, Paulo em especial nesse caso, que não se pode amar mais o ministério do que amar a Deus. Paulo tinha um ministério apostólico, mas acima desse ministério, na vida dele, ele amava a Deus, ele buscava a Deus. E a verdade que Paulo revela aqui para nós, que enquanto Deus não for centro da nossa vida, enquanto Deus não for ali o objeto central, o alvo central da nossa vida, o Pai, nós não vamos poder ter tudo de Deus. Porque só vamos conseguir ter tudo de Deus quando Deus for tudo para nós. Mas enquanto colocarmos Deus na periferia da nossa vida, enquanto colocarmos Deus na agenda, no tempo que sobra, no tempo que dá, quando colocarmos Deus em segundo tempo, nós também não teremos tudo de Deus. Mas para termos tudo de Deus, é necessário que você tenha Deus no centro da sua vida. Quando isso acontece, a sua vida muda. Quando isso acontece, as prioridades mudam. Quando isso acontece, a sua vida passa a tocar outras vidas. Você passa, sem perceber, a testemunhar Cristo Jesus, como Paulo aqui descreve. Você passa ali a anunciar a Deus. E outra coisa, muita coisa da vida começa a organizar, porque Deus começa a organizar a nossa vida, organizar a nossa caminhada, não é? E isso nos faz voltar a algum tema que nós já estudamos na nossa escola dominical há um tempo atrás, que é aquela questão de que nós não somos o que fazemos, nós não somos o que fazemos. Você não é o que você faz. Na realidade, você tem que ser para fazer. Você tem que ser em Deus e fazer. Mas quando nós não somos em Deus, nós começamos a fazer várias coisas para tentar ali encontrar sentido da nossa vida, encontrar o porquê que nós estamos aqui, colocamos nas coisas que fazemos. Mas isso não é o correto, porque nós temos que fazer por quem nós somos. E quem nós somos é filho e filha de Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. A partir daí nós vamos fazer muitas coisas. A partir daí nós vamos viver, seja no trabalho, em casa, e tudo que nós fizermos, conforme Paulo já orientou em outra carta, tudo que fazer conforme se fosse para o Senhor. Porque o Senhor é o centro. Mas quando nós tiramos ou não colocamos
Deus como centro da nossa vida, nós vamos colocar o sentido da nossa vida, da nossa existência, no que fazemos, no que temos, no que conhecemos. Mas o grande problema, quando nós fazemos isso, quando nós nos gloriamos na nossa sabedoria, nós nos gloriamos na nossa força, nós nos gloriamos nas riquezas, nós nos gloriamos no nosso talento. A verdade é que ainda não entendemos quem somos, estamos colocando no que fazemos, e um dia que não pudermos fazer mais, o mundo cai. Porque nós não sabemos quem somos, então quando eu não posso fazer para ser, eu deixo de ser, eu já não sei quem sou mais no meio da caminhada, eu deixo de entender qual é a minha função em tudo. A vida perde sentido. Nesses dias de quarentenas, onde muitas pessoas acabam tendo que ficar com a sua mobilidade restrita, com as suas atividades paradas, muitos que vivem e que têm o seu ser através do fazer, estão entrando em desespero, não estão compreendendo, estão perdendo sentido, porque ainda não entenderam que são para poder fazer. E nós temos que entender que nós somos filhos, nós temos um pai, nós temos um governo, uma orientação que está escrito na Bíblia, que é o reino de Deus, que nós somos embaixadores nesta terra, nesse governo, para anunciar esse reino de Deus, para levar esperança, para pregar o ano aceitável do Senhor. Nós somos desafiados a isso, e se nós temos que gloriar, não é na nossa sabedoria, não é na nossa riqueza, não é na nossa força, não é no nosso talento. Jeremias deixa claro no capítulo 9, verso 23 e 24, ele deixa isso muito claro. Jeremias 9, 23 e 24, ele fala assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Então, no que devemos nos gloriar? Presta atenção. Jeremias escreve: em entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faça beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Jeremias escreve o que Deus quer que nós nos gloriemos nele. É de entender e conhecer. Nós temos que entender, temos que conhecer quem é nosso Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Nós temos que romper com o achismo, modismo. É o que mais nós vemos dentro das igrejas. Um achismo, todo mundo falando a sua opinião, ainda mais hoje no Facebook, todo mundo fala o que quer, o que pensa. Bom, a liberdade é ótima, mas o problema é que você vê também muita incoerência, muita falta de conhecimento bíblico, muita falta de conhecer quem é Deus. Então não podemos ser uma igreja, não podemos ser filhos de Deus que não conhece, não entende e não conhece o Pai. E para entender e conhecer o Pai é por meio da palavra e da revelação do Espírito, porque Jesus traz e revela ao Pai, ao mundo, e o Espírito deste Filho que nós somos filhos, e também nos revela o coração do Pai. É uma trindade em ação, mas nós precisamos de entender. Se eu não entendo quem é meu Deus, se eu não entendo quem é o Filho, Jesus Cristo do meu Deus, se eu não entendo quem é o Espírito, se eu não entendo quem eu sou em Cristo, eu vou precisar de me alimentar de muitas coisas que não vão encher o vazio da alma, de muitas coisas que não vão curar. Eu preciso de entretenimento, eu preciso de show na igreja, eu preciso de evento, eu preciso de campanha, eu preciso de
corrente, eu preciso de tanta coisa para alimentar, para que eu possa conseguir caminhar, é porque eu ainda não compreendi quem é meu Deus, eu não compreendi quem nós somos em Deus, porque quando entendemos, é bênção orar, fazer uma campanha, amém, glória a Deus, é bênção sim, nós jejuarmos, se estamos nesse domingo de jejum aí pela nação, é bênção fazermos tudo sim, mas nós vamos entender, nós vamos compreender que o que mais o Senhor quer de nós é que nós possamos entendê-lo e conhecê-lo. Isso é o que mais o Senhor quer de mim e de você. E é nisso que temos nos gloriar. De entender o Senhor e conhecer. Pastor, mas como eu vou entender e conhecer o Senhor? Orando, lendo a Bíblia, buscando relacionamento com Deus, com o corpo dele, com os irmãos, mas entendendo através das Escrituras, porque a Bíblia fala o caráter de Deus, a Bíblia fala como Deus age, e Jesus Cristo andou sobre a terra revelando quem é o Pai. Mas se nós não entendermos e não conhecermos isso, vamos precisar de muitas coisas para nos manter de pé. Vamos precisar sempre do externo, do fazer. E quando não tivermos, a nossa fé fraqueja. Quando não tivermos, vamos nos sentir fracos. Por quê? Porque o que nos mantém vem de fora e não de dentro. Mas o que o Senhor quer fazer é um rio que jorra água para vida dentro de você todos os dias, que você possa beber, se fortalecer e caminhar nisso, na intimidade, na comunhão. Porque o Senhor quer que nós compreendamos que Ele é o Senhor, que Ele faz beneficência, que dele é o juízo e a justiça na terra. Isso que agrada ao Senhor, que nós nos gloriemos nisso, de entender e de compreender que Ele tem o controle, que Ele está à frente, que Ele vai caminhando. Jeremias deixa claro, não podemos nos gloriar no que temos ou no que fazemos, mas sim em quem somos. Aí, se nós voltarmos ao texto que lemos aqui no capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ver que interessante, que se nós pegarmos esse capítulo e lermos inteiro e formos no final dele, nos últimos versículos, ele vai falando, na realidade, né, o desejo dele é conhecer a Cristo, é entender mais quem é Jesus, é compreender mais. Olha que Paulo, quando fala isso, ele já tinha 20 anos de ministério, 20 anos trabalhando para Jesus, e ele diz ainda: eu quero conhecer mais. Ele ainda queria conhecer mais o Senhor, ele ainda tinha fome no seu espírito, desejo de aprender mais do Senhor, de aprender mais de Cristo. Daí ele fala 3 coisas. Ele deseja conhecer a sua ressurreição, ele deseja conhecer o sobrenatural de Deus, e ele deseja ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Porque ele queria mais do Senhor. Isso, uma pessoa que fez o que fez, pregou o que pregou, andou por onde andou durante 20 anos, ainda termina falando: quero conhecer mais Jesus. E outra passagem ele fala também que prossegue para o alvo. Fala que não julga ter aprendido tudo, mas uma coisa ele fala: ele vai continuar seguindo para continuar aprendendo. Nós precisamos resgatar esse desejo, essa sede de Deus de aprender, de conhecer, de viver a partir do ensino de Cristo. Porque quando não tivermos esse desejo, quando não tivermos esta fome, quando não buscarmos,
vamos conhecer 100% quem é o Senhor, nós não vamos conhecer 100% do que Ele fez por nós não vamos entender o propósito, a missão dEle para a minha vida, para a sua vida. Porque Deus tem muita coisa para fazer, para anunciar na tua vida e através da tua vida. Principalmente neste tempo que vivemos e o que virá depois. Nós somos agentes de esperança. Mas o mais belo de tudo que Paulo também queria conhecer e viver até a humanidade de Cristo. Viver a humanidade dele. É tremendo. Certa vez eu preguei aqui na igreja, falando enquanto o homem quis ser igual a Deus, lá em Gênesis, o ser humano quis ser igual a Deus, e dali comeu do fruto para ser como Deus, o que era Deus, o que era o próprio Deus, Filho do Deus vivo, ele fez o contrário, conforme Filipenses, capítulo 2 descreve. Antes ele o que? Se sendo igual a Deus, não julgou ser Deus, mas antes se esvaziou. Ou seja, o que era Deus veio para a terra para viver a nossa vida humana, para nos trazer a salvação. Nós que somos humanos, a criação de Deus, o Filho de Deus, a criação dele lá em Gênesis, queremos sair da terra e ser como Deus. Olha que inversão. Jesus veio na terra nos ensinar a ser humanos, enquanto nós aqui na terra queremos ser como deuses. Jesus veio na terra para nos ensinar a amar o próximo, enquanto aqui na terra nós queremos amar as coisas e usar o próximo. Paulo queria conhecer tudo isso de Jesus. Ele queria conhecer. Nós precisamos de querer conhecer mais de Deus. Mais de Deus. Com todo o nosso coração. Com todas as nossas forças. Porque para entender Paulo, para entender Davi, para entender Pedro, para entender os grandes homens de Deus, nós precisamos de querer ardentemente conhecer Deus, porque aí nós vamos entender por que essas pessoas foram o que foram, fizeram o que fizeram, apesar dos seus erros e seus tropeços, sempre voltavam aos pés do Senhor. E isso é sério. Muito sério, porque a gente pode viver uma vida dentro da igreja sem conhecer a Deus. Podemos viver uma vida na igreja sem conhecer plenamente esse Jesus. E o problema disso, que quando não conhecemos plenamente esse Jesus, conforme Paulo descreve aqui, a ponto dele querer viver a vida de Cristo, a ponto dele considerar tudo perda, e Jesus Cristo ser tudo o que ele precisa. Enquanto não chegarmos nesse ponto, nós não vamos entender quem somos. Porque Pedro, conversando com Jesus, só quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, é que Jesus veio e disse: disseste bem, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja. Então, ou seja, só depois que Pedro reconheceu quem era Jesus, Jesus define quem é Pedro, quem ele era. Então, só quando entendemos quem é Jesus plenamente, quando compreendemos o que ele fez por nós, é que nós vamos entender quem somos. E entendendo quem somos, nós vamos começar a viver sim como um filho, uma filha de Deus, não como um servo que faz as coisas por interesse, por troca, que busca a Deus pelos benefícios, mas que busca a Deus por quem Ele é, que busca a Deus pela presença dEle, pelo Pai que Ele é, e os benefícios, a bênção vai chegando junto. E aí nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, sim, vamos fazer isso tudo, essas disciplinas espirituais, elas são bênçãos, mas nós vamos fazer não para obter alguma coisa, não para ter um carro, trocar uma casa, mas nós vamos fazer isso para estar com o Senhor, e estando com o Senhor, próximo do Senhor, ali nós vamos
vamos falar dos nossos desafios, ali nós vamos contar das nossas lutas, mas precisamos estar próximos dele. Se nós não entendermos isso, vamos viver uma vida na igreja sem saber qual a nossa identidade em Cristo. E aí, quando nós vivemos numa comunidade de fé, sem entender qual a nossa identidade em Cristo, o que começa a acontecer? Nós começamos a fazer as coisas, começamos a trabalhar em ministérios, começamos a fazer várias atividades. Sabe para quê? Para se sentir importante, para se sentir aceito, para se sentir ali fortalecido. Aí você entende por que às vezes a igreja tem tanta briga por funções, por que é difícil trabalhar em equipe, em corpo, porque quando não se entendeu ainda quem nós somos em Cristo, que o Espírito está em todos e que nós somos um grande corpo, é difícil trabalhar em equipe. É difícil uma igreja viver a plenitude do corpo de Cristo e caminhar juntos, porque se as pessoas não sabem quem são, estão sem a sua identidade em Cristo, elas estão buscando se sentir importantes dentro da igreja, seja tocando, seja cantando, seja pregando, seja orando, seja fazendo alguma coisa. Aí, enquanto essas pessoas não estiverem no centro conduzindo, se sentindo importante, qualquer coisa que ameace a posição, ameace a função, qualquer coisa que possa vir atrapalhar o seu ego de aparecer, de sentir o valor dessa pessoa, em vez de unir o corpo de Cristo, ela divide, ela ataca, ela ofende, ela separa. Porque na realidade o que está em questão ali é o que? É o valor, a importância que ela tem, que ela tira daquelas situações para se sentir alguém, para ter uma identidade ligada ao que faz, porque ainda não compreendeu a sua identidade em Cristo Jesus. Porque a hora que compreender, vai entender que não é o que faz na igreja, que faz dela importante, mas é Cristo na cruz, morto e ressurreto, o Filho do Deus vivo que nos faz importante, que nos faz e nos define a identidade. E aí, quando viemos para dentro da comunidade de fé, eu não vejo no meu irmão, eu não vejo no que chega um rival, mas eu vejo no aquele que vai somar comigo, que vai caminhar juntos para que nós possamos crescer como o corpo de Cristo, num só Espírito, numa só fé. Essa que é a grande verdade. E eu falo isso de conhecimento próprio. Se algum irmão ou irmã de Eugenópolis estiver ouvindo esse vídeo da Igreja Metodista, lá em Eugenópolis, eu já quero te pedir perdão, meu irmão, minha irmã. Quero te pedir perdão. Eu já pedi perdão aí na igreja, quando eu entendi isso, mas mais uma vez eu quero te pedir perdão. Porque eu compreendo o que eu acabei de falar, eu compreendo na própria pele. Porque por um período eu pastoreei a igreja de Eugenópolis, pensando em interesses próprios. Cuidei de uma igreja ali, mas na realidade eu me matava de trabalhar, fazia tudo para quê? Para obter uma identidade, para obter uma aceitação, para obter resultados, porque o resultado, a aceitação ia definir minha identidade, que eu era aceito, que eu estava indo bem, em vez de ser em Deus. E com isso eu ajudei muitas pessoas, visitei muitas pessoas, mas eu deixei a desejar o ensino da palavra, eu deixei a desejar o conhecimento das Escrituras. Peço perdão, mas te digo, Jesus mudou a visão e vocês fizeram parte desse processo de mudança de visão. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado. Vocês são importantes na minha história, porque depois eu caminhei por Eugenópolis, eu comecei a perceber que a minha identidade
ela não estava 100% em Cristo, ela não estava 100% em Deus, a minha identidade estava associada à estrutura religiosa da igreja, a minha identidade estava associada ao resultado de números de membros e de financeiro numa igreja, a minha identidade estava associada em aplausos e reconhecimentos de pessoas. Eu louvo a Deus porque eu fui liberto disso. Eu louvo a Deus e hoje eu tenho a minha identidade em Cristo. E faço como Paulo, a cada dia eu quero conhecer mais, a cada dia eu quero aprender mais, porque quanto mais eu aproximo dele, mais eu vou morrendo na cruz e mais eu vou ressuscitando com ele numa nova vida, numa nova caminhada. E isso muda. Como muda? Por exemplo, nesses períodos que estamos vivendo de pandemia, eu confesso que eu não estou preocupado. Por quê? Porque eu entendi que minha vida está na mão de Jesus. Eu compreendo que minha vida nesta terra é uma passagem. Eu compreendo que o propósito maior de Deus, através da minha vida, é anunciar o reino, pregar, usar tudo que eu tenho, todo o conhecimento para fazer a missão que Ele me deu nesta terra. Porque eu compreendo uma coisa que Davi falou, que Deus tem o controle da vida dele, que a vida dele está na mão do Senhor. Não se assuste com o que eu vou falar, meu irmão, minha irmã. Mas a verdade é o seguinte: com tudo o que está acontecendo, se ocorrer de eu pegar essa enfermidade agora, amém. Vou tomar os meus cuidados, claro, não vou ser intolerante, não vou pôr Deus à prova. Vou fazer o que me cabe, vou vigiar, como um pastor que cuida das ovelhas, eu não vou ficar visitando todo mundo, correndo risco de levar alguma coisa. Mas eu vou fazer o que me cabe. Agora, minha vida está na mão do Senhor. Se Ele entender que Ele vai me levar por meio desta enfermidade, Ele me leva. Mas se Ele entender que eu não é minha hora e que não vai me levar por meio dessa enfermidade, eu passo por ela. Se Ele entender, Deus está no controle de tudo. Ele que está à frente, Ele que conduz. Por isso que Paulo fala que o morrer é lucro, o viver é Cristo. Por isso que ele fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque vivemos para viver Cristo e vivermos nesta terra, desfrutando do que Ele nos deu e também anunciando do reino. Agora, morreu é lucro, porque eu vou para o meu Deus, eu vou para o céu, eu vou estar com o meu Senhor. Eu sei que eu vou ressuscitar com Ele, eu sei que eu vou estar diante do trono de glória, eu sei que já tenho um sétimo lar preparado, o lugar que eu vou habitar, que é esse lugar na presença do Senhor, que Apocalipse encerra lá no fim. Eu sei que isso está pronto para mim. Então por que eu vou me desesperar agora, se esse mundo é passagem? Tem um hino que diz: sou forasteiro aqui e terra estranha estou, o céu já antevi. E aí vai. É a verdade. Mas nós só vamos compreender isso quando entendemos a nossa identidade em Cristo. É difícil? Não. Mas nós precisamos de querer, de buscar, de ter o desejo de aprender dele, de orar, de fazer o que Jesus fez. Entra no teu quarto e fecha a porta e fala com teu Pai em secreto que o ouve. Hoje estamos vivendo um tempo propício para isso. Fala com o Senhor. A sua identidade não está no que você faz. A sua identidade está em quem você é, que é Deus. Aí está a sua identidade. A sua identidade está em Deus. Sabe por quê? Entenda isso, porque eu e você somos a imagem
imagem e semelhança de Deus. Aí está a identidade. Em Efésios, capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. Anota esse texto e depois medita sobre ele na tua vida. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Entenda, e eu paro por aqui, semana que vem retomamos esse ponto. Entenda, antes do mundo ser criado, você já estava no coração do Senhor. Nós já estávamos no coração do Senhor. Porque quando Ele fez o mundo, Ele foi e trouxe a realidade, ou seja, Ele trouxe a luz como uma mulher grávida, depois de 9 meses, traz a luz a uma vida. O Senhor, depois de 5 dias preparando a terra, Ele vem e traz a luz, algo que já estava no coração do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que já era o ser humano. Então, quando Ele nos fez, na realidade Ele só trouxe a existência, mas isso já estava no coração dele. Tanto que tudo foi preparado para que nós pudéssemos estar aqui. Ele cuidou de tudo, preparou tudo, então entenda isso. Ele já te elegeu na fundação do mundo para que fosse santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O pecado que quebrou isso, o pecado que distorce o projeto de Deus, o pecado que nos tira da presença de Deus, o pecado nos afasta. E aí o lugar que foi preparado para os anjos e seus demônios, o lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para nós, mas sim para os demônios, os anjos caídos, os demônios, esse lugar nós acabamos indo para lá se nós nos rebelarmos contra Deus, se nós tivermos filho do anticristo, nós não reconhecemos Jesus Cristo, nem Deus. Então daí, ao longo da nossa história, nós temos 2 caminhos. Todos nós já estamos predestinados para ir para o céu, ou, se por causa do pecado, para ir para o inferno. Um dos 2 lugares já é certo, disso você pode ter certeza. Agora, o tempo que você vive hoje aqui, as escolhas que você faz aqui, vai definir para onde você vai. Mas lembre-se, você não foi criado para o pecado, você não foi criado para o lugar preparado para os anjos caídos e seus demônios, você foi criado para estar diante do altar do Senhor, na presença dEle. E nós vamos parando por aqui, que Deus possa abençoar, e semana que vem nós continuamos desse ponto em diante. E eu queria deixar só uma pequena orientação para os nossos irmãos e irmãs, para as pessoas que assistem. Semana que vem, hoje, primeiro domingo, semana que vem é semana de Páscoa. Nós estaremos fazendo a Santa Ceia na semana de Páscoa, ou seja, no domingo que vem. E como provavelmente estaremos nesse período de quarentena, nós vamos celebrar a ceia como o povo judeu celebrou quando ia sair do Egito. Lá em Êxodo, a orientação de Deus para aquele povo antes da grande libertação, e quando o anjo da morte estava passando, era que eles se preparassem, se vestissem, estivessem prontos, que eles pegassem o cordeiro, imolassem o cordeiro, passassem o sangue na porta, entrassem para dentro da sua casa, ali preparassem aquela comida e comesse aquela comida com a família, aguardando o momento de sair e o grande livramento de Deus e o momento de sair para a terra prometida. Então, no próximo domingo, eu quero te convidar e te desafiar a você preparar na tua casa a mesa, para você e sua família sentarem em torno da mesa.
fazer alguma comida que vocês gostem, colocar sobre a mesa, também deixar ali o cálice, né, o suco de uva e o pão, porque nós vamos fazer a transmissão, e nessa transmissão nós vamos orar, vamos consagrar os elementos, nós vamos ceiar cada um em sua casa, mas ao término dessa transmissão, ao término da ceia do culto, que você continue aí sentado na mesa com a sua família, alimentando, conversando, louvando, adorando, prontos, entendendo que isso tudo vai passar, entendendo que o anjo da morte está passando, mas vai passar, e quando passar, nós vamos sair, nós vamos caminhar em rumo à terra prometida. Entendeu? Então nós vamos fazer assim, a ceia desta forma. Nós estaremos fazendo um vídeo, postando com maiores orientações, então fique atento, estarei mandando no grupo, fique atento ao canal, mas nós vamos ceiar desta forma, como lá em Êxodo. Lembrando que o nosso Cordeiro foi Cristo, e que Ele, que é o cálice representado aí pelo suco de uva e o pão, já foi derramado pela nossa liberdade, para que nós podemos voltar a ser filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Entregar a Deus aí a nossa manhã, esse estudo, que o Espírito possa ter liberdade sobre a tua vida, depois estarmos aí recebendo a bênção do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado, Senhor, por essa palavra que lemos. Senhor, não deixa essa palavra ser só um conhecimento vazio, mas nós te pedimos que essa palavra possa se tornar o rema, a palavra viva, através do teu Espírito, que enche corações, que muda, que desperta fome e sede da tua presença, que nos leva a querer te conhecer mais, que nos leva a querer descobrir quem nós somos em ti. Pai, que nesses dias, Senhor Deus, entendendo quem nós somos em ti, possamos encontrar a paz que necessitamos para atravessar todos esses problemas, para atravessar as situações, para atravessar esse período de enfermidade. Pedimos também, tem misericórdia, Senhor, sobre o nosso mundo, sobre a nossa nação. Senhor, dê o livramento na tua infinita misericórdia, Pai. Cuida, Senhor, prepara a solução, seja através da medicina, Pai, através ali das pesquisas, Pai, mas que o Senhor esteja abrindo as portas para termos a restauração, Pai. Pedimos, Senhor Deus, guarda, Pai, as vidas, que esses números de mortes possam todos diminuir. Pai, nesse momento também colocamos a nossa família nas tuas mãos, pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai. E as nossas preocupações, tudo aquilo que nos incomoda, a questão de saúde, de vida, de família e financeira, nós queremos deixar aos teus pés, pedir, Senhor, cuida de cada uma situação, nos dá sabedoria, direção para lidarmos com cada uma delas. Abençoa o nosso almoço, o nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E que a graça, a paz, a misericórdia de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito, esteja sobre o teu lar, sobre a tua vida e por onde você andar, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Hoje à noite também estaremos fazendo a transmissão do culto com o sexto elo da campanha, o sexto elo das mensagens, né, a caminho da cruz, né, com o tema O Rei está chegando. Deus abençoe e até